No programa de hoje você vai conhecer uma escola onde os estudantes são estimulados desde cedo a ter total autonomia. Neste colégio não existem salas de aula, nem turmas convencionais. As crianças e os adolescentes que lá estudam definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem projetos de pesquisa, tanto em grupo como individuais. Eu estou falando da Escola da Ponte, que fica a 30 quilômetros da cidade do Porto, em Portugal. Adivinha quem eu trouxe para falar desse projeto? Fique ligado, está no ar o Educação. Meu convidado é o educador, antropólogo, especialista em leitura e escrita, escritor e criador de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil, idealizador da Escola da Ponte, professor José Pacheco. Muito bem-vindo, professor. Um prazer tê-lo aqui no programa, conversar sobre esse projeto tão maravilhoso. E se a gente tiver tempo, de tantos outros que você está à frente. Mas eu queria falar um pouquinho da Escola da Ponte, porque deve ter sido um desafio muito grande começar nessa iniciativa, completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Como é que surgiu essa ideia, professor? Bom, a Escola da Ponte tem 45 anos de existência, quase meio século, né? E ela surgiu porque eu me percebi de que o modo como trabalhava não conseguia ensinar todos. Aliás, é aquilo que nós vemos hoje, não é? Os índices de desenvolvimento da educação básica são miseráveis, não é? Os índices para a eficiência também. E naquela época havia muito analfabetismo, enfim, muita evasão da escola. Então eu me perguntei, haverá outros modos de ensinar e aprender? Encontrei mais duas professoras e, com a comunidade, que esteve desde a primeira hora connosco, nós conseguimos encontrar um outro caminho. Então, aquilo que se conhece da Ponte, da Escola da Ponte, que já tem 45 anos de existência, é que ela não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova. Mas o que é que ela tem? Ela tem a garantia do direito à educação, que as outras escolas não têm. Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, em cada 100 jovens, cerca de 2/3, 80, 70, não têm direito à educação, que é um direito fundamental, está na Constituição. E nós, em meados da década de 1970, quando eu digo nós, eu e mais duas professoras, compreendemos que dando aula não ensinávamos. Ou melhor, não ensinávamos todos, e que a educação é um direito de todos. Então, por que é que nós não damos aula? Eu gostaria de conversar contigo sobre isso. Mas o que é que a Ponte tem? Tem uma organização completamente diferente do habitual, por isso é que recebe muitas visitas, muitas teses de doutorado, muitos vídeos, muitos filmes, e porque tem excelência académica e inclusão social. Ali toda a gente aprende tudo. E é uma escola de rede pública, uma escola de rede pública. E é uma educação integral, que não é só encher a cabeça de conhecimento, é também o vínculo afetivo que se desenvolve e que levam àquilo que se chama educação integral, que passa não só pela cognição, mas pelo afeto, pela emoção, pela estética, pela ética, até pela espiritualidade, físico-motor, etc. Então a Escola da Ponte é talvez a maior referência no mundo de uma educação de excelente qualidade. Por quê? Porque é muito organizada. Quem pensa que não tendo aula os alunos estão largados, é completamente o oposto. Exatamente esse ponto. Você já sabe quais os pontos que a gente gosta de entrar e já vai respondendo. Então, esse é um ponto importante, porque as pessoas pensam assim, então não tem sala de aula, não tem professor fixo para cada turma. É uma bagunça? Com a palavra, professor José Pacheco. Quando nas palestras me fazem esse comentário, eu, com todo respeito, pergunto a quem faz o comentário: o senhor dá aula? Ou a senhora? Sim, dou. A pergunta seguinte é: porquê? E ela não sabe responder. Uma aula não serve para nada. É perder tempo. Numa aula não se aprende nada.
E é preciso compreender isto. Eu vou tentar, através de um breve bosquejo histórico, explicar isso em linguagem de gente. Não vou utilizar jargão teórico. Nós temos na educação 3 momentos, fundamentalmente. O primeiro momento é esta escola que nós temos, da aula, da turma, da série, que veio para a América do Sul a pedido do Bolívar, que trouxe um senhor chamado Lancaster, da Inglaterra, que introduziu essa escola do chamado paradigma da instrução, em que o centro é o professor, na sala de aula, e o aluno é um objeto a quem se dá informação, não se dá conhecimento. No fim do século XIX, porque isto vem da Prússia militar e da primeira revolução industrial, então é uma instituição excludente. Totalmente. Okay? Quando, no final do século XIX, começa uma reação muito grande, passou para o século XX com aquilo que se chamou a Escola Nova. Montessori, Claparède, a Escola Waldorf, Stein, tudo isso aconteceu. Ou seja, toda essa gente criticou a escola centrada no professor e propôs que se centrasse no aluno. Aquilo que se chama protagonismo juvenil, aluno autónomo, enfim. Só que ficou na teoria, porque nem as escolas Waldorf, nem montessorianas continuam a ter aula, a ter turma, embora tenham coisas muito boas, não é? O que aconteceu? Em meados da década de 70 surge uma escola, chamada Escola da Ponte, que põe na prática aquilo que meio século antes foi proposto. Passei do centro no professor para o centro no aluno. Ok? E o que aconteceu? Só um exemplo. Ao invés de eu preparar projetos para os alunos, eu construo projetos com os alunos. Exatamente. É uma filosofia, a gente pode dizer, professor, que é uma filosofia construtivista? Também, porque nós também trabalhamos Piaget, trabalhamos Vygotsky, tudo isso. Aliás, trabalhamos tudo. Mas deixa-me completar. Quando nós introduzimos essa alteração, fizemos a transição de paradigma, da instrução para a aprendizagem. E a surpresa foi enorme, porque a partir daquele momento, a Escola da Ponte era a melhor nas provas, era a melhor nos Enéis, era a melhor em tudo, mas era sobretudo melhor na formação humana. Ok? Porém, quando eu vim para o Brasil, 30 anos depois de ter começado a Ponte, eu deparei com uma situação que me levou a rever tudo o que tinha feito na Ponte. Porque eu encontrei, eu vou dizer a alguns autores, porque o brasileiro tem o síndrome de vira-lata. Pensa que o que está lá fora é que é bom, cá dentro não presta. Estão completamente enganados. Certíssimo. O professor brasileiro tem baixa autoestima e vai lá fora procurar o que tem cá dentro. A melhor educação está no Brasil. E olha que eu sei muito bem isso. Eu passei por quase 50 países. No ano passado fui para o maior congresso do mundo, que foi na Índia, perante a Finlândia e outros. E o melhor projeto que lá apareceu foi um projeto brasileiro que eu levei. E qual Finlândia? Temos muitas Finlândias aqui. Então, quando eu deparei com o Brasil e tentei entender o Brasil não é para amadores, já dizia o Darcy. Eu cada vez entendo menos, mas aprendo mais. E então comecei a perceber que havia professores mal pagos, maltratados, mal vistos, e que queriam melhorar a vida das crianças. Eu estava aposentado, então fiquei. E ajudei a fazer vários projetos. Fiz o seguinte, passei do paradigma da aprendizagem para o paradigma da comunicação. Perfeito. Quem está na base disso? Nise da Silveira, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, Agostinho da Silva, Milton Santos, Florestan Fernandes, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, queres mais? Ou seja, tudo brasileiro. Não tem nada a ver com Portugal, muito menos com a Ponte. A Ponte é um fóssil. É maravilhoso. É um objeto de turismo educacional. Toda a gente lá vai. Mas, no Brasil, está muito melhor do que a Ponte. Muito melhor. Com todo o respeito, professor, porque a Ponte, a gente fala assim como se fosse realmente algo que está lá, né? Está acima, paira. E ouvir esse seu depoimento é muito importante, porque eu sei que eu estou falando com uma pessoa, um pesquisador, um estudioso, enfim,
Caramba, a sua opinião tem uma importância muito grande. E aí eu queria que você definisse, assim, na prática, assim, pelo menos um ponto, que você visse assim, é disso que eu estou falando, Daniela. Quando eu digo que a escola no Brasil é muito melhor do que a escola na Ponte, a escola no Brasil, enfim, eu queria que você falasse, assim, de um ou dois pontos na prática que a gente possa enxergar isso, porque a gente está tão perto, né? Dizem que quando a gente está muito perto de uma coisa, a gente não enxerga. A gente precisa se afastar um pouco. Eu acho que o seu discurso, a sua fala, traz esse afastamento para a gente. Então vou-te dar 2 exemplos, muito breves, porque eu falo daquilo que eu faço. Eu não estou a falar de teoria, estou a falar de prática com teoria, que não há prática sem teoria. A Ponte é muito mal conhecida, porque o que se vê é um mito. Aquele mito que o meu amigo Rubem Alves trouxe para o Brasil com um livrinho, A Escola com que Sempre Sonhei. Paz à sua alma, grande amigo, aprendi muito com ele. Mas então vou-te dar 2 exemplos, muito rapidamente, e tu vais entender. O primeiro exemplo na Ponte, o segundo no Brasil. Primeiro exemplo, uma criança que chega com 9 anos à escola da Ponte, tem trissomia 21, síndrome de Down. Aliás, a Ponte recebia tudo, autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, as escolas que estavam à volta jogavam tudo para a Ponte. Quer dizer, a Ponte é uma escola de verdade, porque a escola é para todos. Claro, Educação é para todos, é. né? Essa escola da aula não é. Pois E é. o que mais me choca é que a escola da aula tem bons professores, só que estão a trabalhar de modo errado. Tem alunos do século XXI com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX. Não dá. Então cá vai. Chegou com 9 anos, não sabia ler nem o nome dele. Tinha passado por 2 escolas, não contava nem até 5. E o relatório que vinha com ele, da psicologia, dizia que ele nunca iria aprender a ler. O que foi que eu fiz? O que fazia a toda a gente. O que é que tu queres ser? Um projeto de vida. Estava ali uma pessoa, um ser humano. E o ser humano é único, irrepetível. Eu tenho de criar um vínculo afetivo com ele. Eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser. Ele olhou para mim, professor. com aquele palato, não é? E disse, eu posso dizer o que eu quero ser? Eu posso dizer? Olha isso. Quando vou para o céu da escola e pergunto a uma criança, o que é que tu queres fazer? Eles perguntam, eu posso dizer-te? Já destruíram a curiosidade. Caramba. Já proibiram de perguntar. Será que as pessoas são tão cegas que não veem os efeitos maléficos que uma aula tem? Bom, para além de não ter fundamento nenhum científico. Então, resumindo, esse jovem, que aos 9 anos tinha passado por 2 escolas, que estava destinado a não aprender a ler, em 2 meses aprendeu a ler, a escrever, a contar tudo, fez o fundamental em 3 anos, ensino médio, técnico ou profissional, e se quiseres ver se é verdade ou mentira o que eu estou a dizer, vais à internet, no Dr. Google, metes o seguinte, final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão, Portugal-Itália, Portugal ganhou. Vai ver quem é o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa, é o André Mesquita, é esse jovem, que agora tem 40 anos. Uau! Ok? Uau! Não, tá assim, é difícil me deixar sem palavras, porque eu falo pra caramba, viu? Comunicação, né? Mas, assim, ouvindo você, meu Deus do céu, eu vou insistir só assim, professor, o que a escola no Brasil, quando você fala a escola no Brasil é melhor do que em muitas partes, você está falando primeiro do ensino público ou do ensino particular ou dos dois? Estou a falar de comunidades de aprendizagem. Comunidades de aprendizagem que juntam a família, a sociedade e o Estado através da escola. Num cômputo geral, de uma forma geral, eu entendi. Numa comunidade. Entendi. Eu teria de ter muito tempo para te explicar tudo isso. Posso dar o segundo exemplo, que é o brasileiro? Claro, para que tu vejas a diferença. Porque ali o que nós fizemos foi humanizar o ato de aprender. O jovem, com 13.021, ele entendeu totalmente, hoje é um ser realizado, um ser humano fantástico, um grande amigo. Mas podes multiplicar por 1000 que nós fizemos desse tipo. No Brasil, Projeto Âncora, que foi considerado um dos melhores projetos do mundo. Chega uma menina e nós perguntamos, o que é que tu queres ser? Não é quando fores grande. Perguntar a uma criança o que queres ser quando fores grande é um xingamento. Criança não vai ser. Ok? Então, ela olhou para nós e disse, eu quero ser rapper, cantora de rap. Aí a gente perguntou, nós podemos ajudar-te a ser rapper? Ela olhou para nós como quem olha para um extraterrestre e disse, o tio é mesmo professor? Eu achei uma piada. Eu disse, sou, e quero-me ajudar a ser rapper. Não é isso que tu queres, né? Essa jovem, em pouco tempo, aprendeu a ler, a escrever, a contar, fez composição, música, fez uma microempresa de produção de espetáculos para a comunidade. Aqui estamos no contexto da comunidade, através da realização pessoal de rapper.
Essa menina começou tudo aos 9 anos. Aos 9. Aos 13 anos, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká. É uma das maiores rappers do Brasil, é Missy Sofia. Uau. Eu estou a falar de gente. Quer dizer, parte da humanização mesmo, o que você quer ser. E o que você falou, a questão do que você quer ser quando crescer, a gente já falou tanto disso aqui no Educação, que a Educação eu idealizei em 2015, então ele está no ar desde 2015. Nesses anos todos de lá para cá, a gente sempre fala, poxa, é uma covardia, você falou xingamento, perguntar o que você vai ser quando crescer. Caramba, como é que uma criança pode saber? E como até uma pessoa, um adolescente de 17 anos, 18, já escolhe uma profissão para a vida inteira? A gente sempre discute isso aqui e é perfeito o que você quer ser. Ou seja, no momento porque a gente não vai ser. Fantástico, fantástico. Quando começou... uma pergunta que eu queria fazer. Diferença, sempre fala em aula. Claro que aula, a gente já imagina uma sala, todo mundo olhando um para a nuca do outro, século XIX, como você falou, lá o quadro, enfim. Quando você fala não tem aula, como é que é o esquema? Eu iniciei falando que são grupos de pesquisa e tal. Como é que é o esquema dessa troca de experiências, vamos dizer assim, dessa construção de conhecimento que a Ponte já tem e que você trouxe, melhorou e ampliou aqui no Brasil? Quando nós descobrimos que dando aula não ensinávamos todos, nós tivemos que estudar e mudar toda a prática. E ao mudar a prática, nós deixámos de fazer planejamento de aula, porque é inútil. Passámos a ensinar o outro a planejar-se. Repara bem, deixámos de planejar a vida do outro, de toda a turma, não é? Que o outro é um aluno médio que não existe. Passámos a ensinar o outro a planejar-se, a saber gerir a sua vida, os tempos, os espaços, os recursos, a saber distinguir uma fake news da notícia certa, a saber... Bom, em vez de dar aula, nós construímos com eles projetos de vida, roteiros de currículo de subjetividade, comunidade e consciência planetária. Vou dar um exemplo de consciência planetária. Uma menina que se preocupa com o fato de a NASA, a que manda fotões para o espaço, lá nos Estados Unidos, estar à procura de um planeta para onde os seres humanos possam ir quando não for possível viver na Terra. Já se põe essa hipótese, não é? A Amazônia está a ser destruída, o buraco de ozono está aí, o degelo está a acontecer e a vida humana pode desaparecer na Terra. Ela interessou-se aos 9 anos. E foi pesquisar connosco. Professor é indispensável, mas não para palrar lições ou seguir um manual didático. É para acompanhar processos de descoberta. Ela partiu dessa necessidade, criou com a tutora, os tutores, os professores, um roteiro de estudo, sabia selecionar informação, analisar, criticar, comparar, tudo processos complexos de pensamento que é preciso desenvolver no século XXI, e produziu conhecimento. Partiu da pergunta: é possível a vida humana noutro planeta? É possível que o ser humano continue neste planeta? Aos 13 anos, ela produziu tanto conhecimento, tanta evidência de aprendizagem, que a NASA a convidou. Ela foi para Washington. Aos 13. Uau. Aos 13. Dá para entender? Então, nós trabalhamos de modo... Olha, até é bom. Estamos na pandemia, não é? Ok. Então cá vai. Permite. Antes da pandemia já acompanhava muitos projetos, muitos. Eu aprendo muito com o Brasil. E um deles era de ensino médio. 3º ano de ensino médio. Porque eu acompanhei-os desde o 7º ano até o último ano de ensino médio. Aí veio a pandemia. As escolas, os prédios fecharam. Mas os prédios não são escolas, as escolas são pessoas. Com o prédio fechado, eu recebi montes de e-mails e apelos de professores angustiados que não chegavam aos seus alunos. Okay? E os professores são pessoas conscientes, são pessoas amorosas, querem o melhor para os alunos. E não conseguiam chegar. Eu lembro de uma que disse: eu tenho uma turma de 30, só cheguei a 6. Aí eu pedi a essas centenas para me acompanharem numa turma que eu acompanhava antes. E aconteceu isto. Dia 13 de março, eles assistiram, por Zoom, assistiam, e eu, com as 7 professoras e os 38 alunos, pedi às 7 professoras para entrar em contacto com os 38. Elas conseguiram chegar a 26 no primeiro dia. No segundo dia, eu disse-lhes para, através dos 26, tentar chegar àqueles que faltavam, aos 12. E aconteceu isto. Um deles, um dos alunos, um dos 26, percebeu que um colega morava no apartamento ao lado. Pôs a sua máscara, bateu à portinha
e foi e perguntou: por que é que tu não respondes à professora? Ela não tem internet. O que é que esse aluno fez? Dos 26, partilhou o Wi-Fi. O Wi-Fi universal, um hotspot, era ao lado. E o outro passou a ter internet. Outro caso era um moço que a mãe era faxineira, chegava a casa à noite com um celular que não comportava as videoconferências. Então, ele tinha 2 computadores, partilhou um com esse colega. No dia 14, tínhamos chegado a 36. Faltavam 2, através do telefone rural, que eles moravam numa fazenda. Ou seja, esses alunos não perderam um dia, porque eles são autónomos, porque eles sabem pesquisar, porque eles aprendem, sem aula, sem turma, sem nada disso, porque não é preciso. Eles trabalham em círculo de vizinhança, que é um conceito que depois, se tiver tempo, acho que não vai haver, eu poderei explicar. Uma pequena aglomeração no bairro. E o professor está lá. E o professor vai lá. E o presencial e o remoto completam-se. Não é essa coisa que está para aí do ensino híbrido, que é uma porcaria, desculpa falar a palavra, não serve para nada, é um paliativo do velho modelo. Ou aula invertida, que é outra porcaria. Eu digo porcaria para não dizer coisa pior. Porque estão sempre a inventar maneira de manter a aula, de manter a turma, de manter... Percebes? Quando você fala aula, você fala é aquela organização de sala, de olhando para a nuca e etc e tal. E aí, quando os pais, eu já vou falar tudo, porque nesses anos todos de educação, é muito contato. Eu também comecei a dar aula com 17 anos de idade. Então, assim, a gente sabe o que circula, o que os pais comentam, o que os pais falam. E aí os pais ficam, poxa, mas se não tem aula, não tem sala, não tem professor, como é que os conteúdos que precisam ser transmitidos, segundo a opinião dos pais, serão para um Enem, para formação, para passar em algum vestibular, né? Qual é a resposta que o professor dá para essa angústia? Porque os pais ficam muito angustiados. Não, porque o Enem, porque não está passando conteúdo, de repente está numa escola mais assim, que eles chamam de cabeça aberta. A cabeça muito aberta, esse negócio não vai longe, não. Quer dizer, você já deu exemplos aqui fantásticos e geniais, mas só com essa questão específica do conteúdo, que as pessoas ficam preocupadas. Poxa, mas e o conteúdo, professor? Um dos aspectos que mais surpreende os pais e a sociedade em geral é que na escola que não tem prova, que não temos prova, não prova nada, é perder tempo e má educação, que posso explicar, são os melhores nas provas nacionais. Como é que se explica isso? São os melhores no Enem. Então os pais que vejam, são os melhores alunos que o Brasil tem, são os melhores alunos que o Portugal tem. Só pesquisar, né, professor? Então, repara bem nisso, é que quando o professor, já agora, porque estou a falar de quê? De educação sociomoral, educação, enfim, que vai além do conteúdo. Quando um professor fica numa sala de aula aplicando a prova, por que é que ele fica na sala de aula? Porque ele pensa que aqueles alunos são potencialmente desonestos. Se puderem colar, vão colar. Ok. O professor está calado, não está? Mas o não verbal fala mais alto que o verbal. Ele está a transmitir valores. Porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. A aprendizagem antropofágica, eu não aprendo o que o outro diz, aprendo o outro. E os valores transmitem-se, pelo exemplo, pela imitação. Aquilo que um professor faz quando está a vigiar a prova é transmitir o valor da falsidade, da mentira, do jeitinho brasileiro, da corrupção. Está a deseducar. Para além de que a eu prova nunca não prova fiz nada. isso aqui, mas eu preciso. A prova só prova que esse aluno tem boa capacidade de reter informação na memória de curto prazo, põe na prova e esquece. Tu sabes fazer raiz quadrada? Não sabes. Ninguém sabe. Fizeste prova, tiveste aula, não aprendeste. Se eu te perguntar tudo o que está no programa do Fundamental, tu não sabes, porque não aprendeste, Sim. mas fizeste numa prova. Okay? E quantas vezes precisaste de usar a raiz quadrada na tua vida? Nunca. Aliás, não conheço. Então, porquê é que tens de ter aula sobre raiz quadrada? Se tu quiseres utilizar a raiz quadrada, se souberes pesquisar, se souberes ser autónomo, se souberes construir um texto de estudo, projetos, tu vais à internet e em 5 minutos aprendes. Porque precisas, por necessidade. O que é que interessa estar um professor a ensinar raiz quadrada se o outro não vai aprender? Não aprende nada. Numa escola de aula nada se aprende de útil. Aprende-se aquilo que não se deve aprender. Dei-te o exemplo da prova. Aprende-se a corrupção intelectual e moral. É isso que se aprende. E o que me choca é que os professores continuam. Agora, há uma razão. Mas se tu me perguntares, eu explicarei. Há uma razão para isso continuar. Há uma. Não, então, já pode considerar a pergunta feita. Olha, quando nós apresentamos há 40 e tal anos o nosso projeto à Secretaria de Educação, ao Ministério, disseram, não,
Porque a regulamentação da lei diz que tem de haver aula e turma. Aí nós perguntamos, porquê é que tem de haver aula? Porque está na lei. Não, não está na lei. Está na regulamentação. Na lei de diretrizes e bases, não está. A escola pode organizar-se, por exemplo, por ciclo, ano, classe de nível. Está no artigo 23º. No artigo 15º da lei de diretrizes e bases brasileira diz que a escola tem que ser autónoma. E não é. Porque o diretor tem dever de obediência hierárquica. Pode não concordar com a ordem que vem de cima, mas tem de cumprir. Onde é que está a autonomia? Se o professor não é autónomo, ele vai transmitir o quê? Heteronímia, que é o contrário, é dependência, negacionismo. É preciso ver o que é que está por trás disto tudo, que é a regulamentação das secretarias de educação. Ok? Eu estou no Distrito Federal, então fica sabendo, estou no Distrito Federal, onde está a decorrer o primeiro projeto no mundo de uma rede de comunidades de aprendizagem. Comunidades de aprendizagem. Paradigma da comunicação. Onde não há aula nem turma, nem nada disso. Ok? Onde há excelente qualidade de educação e desenvolvimento local. Onde há um ser humano em desenvolvimento, dando passos na sua evolução, não é isso? No contexto de uma assim, comunidade. Essa entrevista está sendo maravilhosa, a gente está no finalzinho, professor. Eu quero chamar mais uma vez você para vir aqui, para conversar, para falar desses projetos que estão sendo realizados aqui no Brasil, porque eu sei que tem vários, inclusive comecei o programa falando disso, e assim, e a entrevista contigo que deixa para mim é um caráter mais apurado do que significa uma educação para a humanização. Porque a gente sempre fala em inclusão, inclusive eu faço mestrado em educação na Universidade Rural, Federal Rural, e a minha pesquisa é nesse campo, da educação inclusiva, e a gente sempre fala em educação inclusiva, mas acho que você foi mais fundo, sabe? Você foi lá no o que você quer ser, né? O que você já é aí dentro e que precisa aflorar e vir para fora e se calibrar para que você se torne melhor, né? A sua melhor versão naquilo que você já é. Professor, maravilhoso, muito obrigada pela sua entrevista. A gente está no finalzinho do programa, mas eu vou dar um tempo mais para você falar, porque eu quero te ouvir um pouquinho mais do que você acha mais importante falar nesse primeiro programa aqui no Educação, porque nós vamos gravar outro, se Deus quiser. Eu vou apenas acrescentar que eu acredito nos professores. Estou com 70 anos, mas esses professores com quem eu trabalho e me orgulho de trabalhar são seres humanos extraordinários. Eles produzem uma nova educação para o mundo, ok? E essa nova educação que está no Brasil vai substituir toda essa prática de aula, de turma e tudo mais, que não faz sentido nenhum desde o final do século XIX. Então, eu convido os companheiros e as companheiras, professores e educadores, para, se quiserem, me contactarem. Eu não vou ensinar nada a ninguém, vou aprender com as pessoas, no seu lugar, à sua maneira, a partir daquilo que elas são. Porque quando alguém me pergunta, como é que eu vou, por exemplo, construir roteiros de estudo, como é que eu vou ensinar a fazer portfólios digitais aos meus alunos? Eu respondo, dando aula. Ah, mas você dá aula? Eu não. Mas porquê que dou aula? Porque é aquilo que você sabe fazer. E a gente tem de valorizar o que a pessoa sabe. E eu vou com ela dar aula. E não demora 1 ou 2 meses. Olha só, a oportunidade de dar aula com o professor Pacheco do lado. Professor, como é que faz para entrar em contato? Já que você está falando, entre em contato comigo, como é que a gente faz para entrar em contato, quem está assistindo? Pode mandar-me um e-mail, por exemplo. Né? Posso deixar o meu e-mail? Claro, por favor. Então o meu e-mail, fraternalmente, J. Pacheco. Começa por J pequenino, ok? Tudo pequenino. J. Pacheco. Ponto, não se esqueçam do pontinho. jpacheco.1951 @gmail.com. Respondo a todos os e-mails e estou disponível para me partilhar convosco. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada. Um prazer muito grande recebê-lo aqui e venha mais vezes porque precisamos do senhor aqui no Educação. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!